Olá, dobrador de dados. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Isaías Garcês aqui falando, consultor e instrutor de Business Intelligence, Microsoft Certified Trainer e BI Reporting também da Microsoft. Bom, esse vídeo, gente, vai ser o primeiro de 3 outros vídeos, onde eu vou tratar uma análise gerencial do NPS, o Net Promoter Score, que é uma forma excelente de avaliar a satisfação do seu cliente. E para isso nós vamos usar, além do Power BI, duas ferramentas de formulário. Primeiro a gente vai fazer com Google Forms, em seguida a gente vai fazer com Microsoft Forms, trazer isso para o Power BI, estruturar essa consulta via link da web, fazer algumas transformações, resolver um probleminha chato de questões de múltipla escolha e, em seguida, fazer nossos cálculos DAX para fazer o NPS, o índice de satisfação do seu cliente dentro desse indicador, tá bom? Então, vamos lá. Nesse primeiro vídeo, a gente vai ver então como fazer com o Google Forms. Então eu fiz aqui uma conta de OneDrive, tá? Essa conta tanto faz ela ser professional como ela ser personal, tá? Então ela vai ser totalmente gratuita, você vai ter aí, se eu não me engano, tá aqui, ó, 15 gigas de armazenamento na nuvem e no OneDrive, desculpa, Google Drive, você vai fazer o seguinte: clica com o botãozinho direito, mais opções e você vai em, formulários do Google, certo? Então, botãozinho direito, formulários do Google, e a gente vai iniciar uma nova pesquisa, uma nova avaliação de satisfação aqui. Bom, nesse novo formulário, eu vou chamar ele de NPS GForms, tá? Eu vou colocar uma pergunta aqui, qual é o seu nome? E o Google Forms já identifica, olha, que é uma resposta curta, ideal para esse tipo de pergunta, e eu vou no botão lateral direito e vou adicionar uma nova questão. Essa nova questão eu vou chamar de NPS, tá bom, gente? Explicando um pouquinho, brevemente, o Net Promoter Score, ele é um índice de satisfação do seu cliente com base em uma única questão, que é essa daqui, olha. Em uma escala de 0 a 10, o quão você indicaria o grupo portfólio aos seus amigos ou familiares, ou o quão você indicaria o nosso produto ou serviço a um amigo ou familiar. Olha só que interessante, quando eu coloco essa questão aqui, o próprio Google Forms ele já coloca uma escala de 0 a 10, onde eu vou colocar nada provável e extremamente provável. Certo? No terceiro vídeo da série, eu vou explicar um pouco mais sobre o Net Promoter Score e como ele é importante para a avaliação de satisfação do seu cliente, tá bom? Beleza, feito isso, eu vou trazer para cá, gente, uma questão de caixa de seleção que me permite múltiplas escolhas. Eu vou perguntar o seguinte: qual novo serviço você quer? E aqui eu vou deixar com que as pessoas marquem mais de uma opção. Então, aqui eu vou colocar internet, celular e TV. Tá bom? E eu vou fazer outra questão dessa, onde eu vou perguntar quais produtos novos você quer. Tá bom? E em seguida, novamente, caixa de seleção. Eu vou colocar aqui carro, moto e bicicleta. Ok? Bom, feito o nosso formulário, o Google Forms dá uma opção aqui de você carregar imagens, inclusive, que é bem interessante. Transporte. Eu posso trazer imagens aqui para o meu formulário, tá bom? Para cada questão tem uma imagem, ou cada item, inclusive, tem uma imagem. Isso é um recurso bem interessante que a gente não vai ter lá no Microsoft Forms, não dessa forma, não tão bem assim, tá bom? Feito isso, você vem aqui por cima, olha, nesse botãozinho de visualizar, e você vai conseguir ver o seu formulário funcionando, e você já pode responder aqui: eu quero TV e celular, eu quero uma moto e uma bicicleta, e enviar, tá bom? Você pode testar assim, ou já pode também aqui por cima, olha, enviar, e mandar o link, olha só, para uma pessoa, link curto, que é mais fácil, link curto, e compartilhar com os seus clientes, tá bom? Abri uma nova aba aqui, dei Enter. Pronto. E aqui o meu formulário já está funcionando. Vou botar aqui, vou botar de novo celular e agora internet. E eu quero moto e um carro e enviar, beleza? Bom, feito isso, aqui no seu formulário, no Google Forms, você tem aqui o recurso de visualizar suas respostas. Respostas, escala do NPS. E olha aqui, olha, o celular, que eu marquei mais de uma vez,
ele está aqui aparecendo como 2, né? E aqui também ele está aparecendo a moto como 2, beleza? Então perceba que nos produtos novos, aqui a gente tem 4 itens, mas na verdade com apenas 2 respostas. Tá bom? Se eu for levar isso aqui para uma planilha, olha só, e é essa planilha que a gente precisa usar como conector dos nossos dados, vou criar aqui uma planilha. Pronto, a planilha foi criada no Google Spreadsheets, como você queira chamar. E é o seguinte, eu vou ter um problema aqui com esse tipo de questão, porque olha só, a questão de múltipla escolha, ela vem com as respostas separadas por vírgula. Vou incluir até mais uma resposta aqui, para facilitar a nossa visualização, tá bom? Pronto. Então, mais uma resposta aqui, vai aparecer daqui a pouquinho, apareceu. Então, olha, se eu baixar isso daqui, arquivo, fazer o download como Excel, e eu levar para uma análise no Excel, ou ainda levar essa consulta nesse modelo para uma análise no Power BI, eu vou ter um problema na hora de gerar esse gráfico de respostas dos serviços ou dos produtos. Porque o gráfico ele vai terminar por agrupar cada um dos itens em cada uma das linhas. Porque se eu chamar aqui o gráfico, eu teria, por exemplo, uma resposta, uma resposta, uma resposta, aqui a quantidade, e eu posso iniciar o gráfico assim, na verdade, inserir gráfico de pizza, e olha aí, opa, rótulo, e olha só o que aconteceu. Ele separou as minhas respostas. Moto e bicicleta, carro e moto, moto e bicicleta. Então, ele não somou 2 bicicletas ou 2 motos, como acontece lá nas respostas, olha, do nosso formulário. Tá aqui, 2 bicicletas e já temos 3 motos, na verdade. Então, eu vou ter esse mesmo problema no Power BI se eu levar dessa forma. Então, lá, eu vou ter que resolver isso, tá? Fechar aqui o Excel. Voltando aqui, opa, para o nosso formulário. E nós vamos fazer o seguinte. Para levar essa consulta, essa tabela para o nosso Power BI Desktop, nós vamos aqui em Arquivo e vamos usar esse recurso aqui do Publicar na Web, tá bom? Eu vou gerar um link. Poderia ser também um arquivo CSV, que é a outra opção que tem aqui, tá? Então, vamos lá. Gerei esse link e, com esse link, eu vou lá no Power BI usar o conector da web, tá bom? Ó, conector da web, beleza? Colo o link por aqui e vou dar um OK. Mas antes disso, vou explicar um pouquinho. O mecanismo que vai fazer essa consulta funcionar, gente, vai ser esse daqui, tá bom? E você pode replicar em muitos outros cenários. Uma pessoa ou um analista de negócio demanda para você uma pesquisa ou um registro gerencial, você cria um formulário, esse formulário vai ser salvo na nuvem no Google Sheets, você configura essa conexão no Power BI Desktop, publica o Power BI Online, configura um gateway, configura atualizações e você cria um dashboard e essas pessoas podem até reaproveitar esses dados lá no Power BI. Então, é isso que a gente vai desenvolver ao longo desses 3 vídeos, tá bom? Então, voltando aqui, opa, no Power BI Desktop, eu vou usar um outro link, tá? Que é de um outro formulário que eu já criei, que eu tenho mais respostas. Esse eu criei agora para mostrar para vocês. Quando eu tento conectar esse formulário, ele vai me pedir uma autenticação, quando eu tentar conectar pela primeira vez. Vocês vão usar o anônimo, porque eu gerei um link público desse formulário. Tá? Tanto é prova disso que, se eu vier aqui em uma nova página da web, colocar esse link, ele vai ser carregado aqui. E o Google Sheets já me diz que isso é atualizado a cada 5 minutos, tá bom? Essa visão é até legal para você entender se as últimas as últimas respostas entraram de fato, né? Bora lá, conectar como anônimo mesmo. No Microsoft Forms você vai ter a opção de autenticação aqui. Então, vamos lá. Na Table Zero, a gente já vai ver que tem alguns probleminhas aqui, não é verdade? E a gente vai ter que resolver esses problemas no Power Query. Então, olha só, editar consultas. Pronto, aqui no editor de consultas, o que é que a gente vai fazer? Bom, primeiro, a gente já está vendo aqui, olha, que o cabeçalho, na verdade, é a primeira linha, tá bom? Então, vamos lá, olha, transformar, usar a primeira linha como cabeçalho, é um movimento de tabela, tá, gente? Então, eu não preciso selecionar colunas. Feito isso, resolvemos nosso cabeçalho.
Agora a gente vai ver aqui, por exemplo, que temos uma coluna que ela vem sempre vazia. Então, clicar com direito e... clicar com direito e remover. Por fim, a gente tem uma coluna aqui que ela é bem interessante, que é uma coluna sequencial. Cada resposta vai sendo contabilizada aqui em uma linha, tá bom? E eu vou manter essa coluna dessa forma. E eu vou chamar de ID formulário. Cada resposta realizada tem o ID do formulário e eu vou precisar disso aqui, tá bom? Vou chamar essa tabela de respostas. Em seguida, eu tenho que observar o seguinte. Eu quero tratar aquela questão da múltipla escolha, né? Que uma pessoa aqui respondeu bicicleta e motocicleta. Uma pessoa aqui respondeu carro, motocicleta e jato. Isso quer dizer, gente, que essa pessoa bem aqui, a resposta realizada bem aqui, na verdade, ela não foi uma única resposta. Para essa questão, foram 3 respostas. Tá bom? E eu tenho que transformar isso daqui para me entregar esse resultado. Então, bora lá. Vou aqui duplicar essa consulta, botãozinho direito, duplicar, e eu vou chamar essa consulta, essa nova tabela, de múltipla escolha. E aqui eu vou fazer alguns milagres. Vamos lá. Aqui é que entra em ação a sua dobra de dados. Bom, eu não preciso desses itens aqui que não sejam as questões múltipla escolha, tá bom? Então eu vou, olha, removê-los. E sabe por que eu não preciso deles? Porque, como eu tenho o ID formulário, eu vou fazer com que o ID formulário, se relacionando com as respostas que também tem ID formulário, me entreguem aqueles itens ali que eu acabei de excluir, tá bom? Aqueles itens ali não precisam se repetir no que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, bora lá. Ah, essa questão também eu não preciso. Então, eu só preciso dessas duas, que são as questões de múltipla escolha. Se você tivesse X questões de múltipla escolha, o conceito seria o mesmo. Então, eu vou nessa questão aqui e vou fazer o seguinte. Dividir coluna, aqui na abinha transformar, e dividir coluna por delimitador. E o delimitador vai ser a vírgula, porque olha só, em cada ocorrência da resposta, o Google Forms separa essa resposta inserida com uma vírgula. Então, olha, cada ocorrência do delimitador. Feito isso, ele vai gerar, olha só, uma coluna para cada uma das respostas. Quem respondeu 3 vezes, tem 3 colunas aqui, tá bom? Por enquanto tá uma bagunça, mas deixa aí. Vamos fazer aqui na outra coluna, transformar, qual serviços você quer, né? Dividir por delimitador, vírgula e ok, separado. Então aqui, ó, alguém respondeu 4 itens, tem 4 colunas. Não importa, ia ter X colunas, tá bom? Feito isso aí, essa separação dessas questões, aí é que vem a mágica. Você vai fazer o seguinte, então. Nós temos aqui no Power Query um movimento muito poderoso aqui no transformar, que é o transformar colunas em linhas, que é pivotar uma tabela. Então, eu vou lá, olha, selecionar o meu formulário, transformar colunas em linhas, e eu vou transformar outras colunas em linhas, porque eu quero que tudo que está por aqui, tudo que é coluna, vire linhas, e eu mantenha apenas o ID. Então, vamos lá, outras colunas em linhas, e olha só o que eu ganhei aqui, ID do formulário, e no atributo, se você parar para pensar aqui, a gente tem as nossas questões, olha, serviço, produto. Então, tem cada ocorrência, né, cada cabeçalho de coluna minha. Então, se eu tivesse 3 questões, essas 3 questões iam estar se repetindo aqui. Só que aqui tem a questão do ponto, né? Então, vamos resolver isso aqui. Transformar, extrair. Texto antes do delimitador. E nós vamos pegar o ponto, ok? E olha só, ficaram apenas as minhas questões. E eu vou chamar isso aqui de questão. Bom, e bem aqui, eu tenho as minhas respostas. E olha só, por aqui também tem um problema que antes da vírgula eu tinha um espaço. Então, o ideal é que eu elimine isso daqui também. Então, eu vou extrair, formato, cortar. Feito isso, o que foi que eu ganhei? Eu ganhei uma situação onde a pessoa que respondeu no ID formulário 2, ela pediu um produto bicicleta, ela pediu também um produto motocicleta, certo? Ou seja, eu consegui, olha, trazer para cá as duas respostas dela. A pessoa que respondeu 3 itens vai estar por aqui também, ok? Então, eu vou, através do relacionamento, chegar nessas respostas. Então, vamos lá, página inicial, fechar e aplicar. O que eu tinha de fazer aqui está feito. Agora, a gente tem que resolver questões do relacionamento, né? Tabelinhas carregadas, vamos aqui na visão de relacionamento, e olha só, Power BI já fez o relacionamento, ID do formulário com ID do formulário, e eu preciso fazer algumas medidas aqui para chegar nos nossos contadores, né?
Então, vamos lá. Modelagem, nova medida. E a primeira nova medida que eu vou fazer vai ser a quantidade de respostas escolha, né? Eu vou usar Counting Rows da tabela múltipla escolha e Enter. Com essa medida em um cartão, a gente vai ver que existem 75 respostas de múltipla escolha. No entanto, eu tenho que ter cuidado que as minhas respostas mesmo do formulário são outras. É igual a Counting Rows da tabela respostas. E olha só, 19. Então, na verdade, eu tenho 19 preenchimentos do formulário. Se eu vir aqui nesse formulário, com ele aberto por aqui, olha, 19 respostas, mas eu tenho 75 nos itens de múltipla escolha. Então, vamos ver lá como que a gente encontra essas respostas de múltipla escolha. Eu vou fazer um gráfico aqui de donut com as respostas múltiplas e olha só o que é que vai acontecer aqui. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver, rótulo de dados, tamanho, e aqui eu quero todos os detalhes. Olha só, apareceu aqui 11 respostas para o carro, 11 para o videogame, 9 para a bicicleta, 8 para o self-service. Então, tem uma mistura aqui de serviços e produtos. Por quê? Lá na tabela de múltipla escolha tem também a questão. Então, eu tenho, olha, que isolar a questão. E eu posso fazer isso com filtro de nível de visual. Então, aqui, olha, só produtos. Então, carro, bicicleta e motocicleta. E eu vou copiar esse visual. E na cópia desse meu visual, eu vou aplicar agora só serviços. Então, eu consegui, olha, isolar as minhas questões e provavelmente chegar nos mesmos resultados lá do Forms. Vamos ver aqui, olha só. 11, bicicleta 9, motocicleta 7. Então, olha só, 11, 9 e 7. Videogame 11, aqui, videogame 11, 8 para o self-service, 8 para o self-service, 11 para o videogame, ok? Feito isso, eu posso trazer para cá também o meu total de respostas por NPS. Vou botar o NPS aqui no eixo. E eu vou colocar esse eixo X como categórico. Pronto. Vou ordenar também por probabilidade em ordem crescente. Feito isso, eu já tenho aqui as minhas respostas do NPS. Deixa eu colocar aqui um contador. Então, olha só, 6 pessoas, vamos só aumentar um pouco. 6 pessoas disseram que o NPS é 10. Se eu clicar aqui nesse 6, eu vou descobrir o que foi que essas pessoas marcaram nas respostas de múltipla escolha. Vou alternar isso aqui, olha, para uma interação através de filtros que eu acho que vai ficar melhorzinho de a gente enxergar. Então, essas 6 pessoas pediram carro, moto, avião. Essas 2 pessoas que marcaram 7, elas pediram 2 bicicletas, um carro, uma motocicleta, elas pediram uma house e por aí vai. Então, essa resposta aqui, nessa interação, eu estou chegando nela através dos relacionamentos. Agora, olha só, se eu quiser saber o seguinte, quem marcou self-service, qual foi a resposta do NPS? Eu não vou conseguir a princípio. Por quê? No meu relacionamento, o relacionamento que está acontecendo é das respostas, filtrando múltipla escolha. O contrário não acontece. Então, eu posso resolver isso de 2 formas. Eu vou resolver da mais simples e mais rápida, no entanto, não é a ideal. Eu vou habilitar um filtro ambos, direção do filtro cruzado, tá bom? Mas você deve evitar essa situação. Com DAX dá para resolver essa questão sem usar filtro ambos. Assim como na vida, cuidado, relacionamentos duplos, né, de duplo sentido, podem dar certo a princípio, mas lá na frente pode te dar algum problema. Então, cuidado com isso. Feito isso, o que é que vai acontecer? Quando eu selecionar algum item aqui, ou vários itens aqui da múltipla escolha, vai haver um filtro também das respostas. Vamos ver lá. Olha só, já deu certo, né? Eu selecionei self-service, está ali em destaque o que as pessoas responderam no NPS. Se eu for lá na TV a cabo, olha só, as pessoas que marcaram TV a cabo responderam isso. Se eu for lá no carro,
As pessoas que marcaram carro responderam isso. E por aí vai, tá bom? Bom, feito isso, esse primeiro vídeo era até aqui, justamente para a gente trabalhar o formulário, trabalhar a estrutura do formulário, a consulta do formulário dentro do Power BI e a modelagem de dados no Power Query para resolver questões de múltipla escolha, tá bom? No próximo vídeo a gente vai ver como fazer isso com o Microsoft Forms e no terceiro vídeo a gente vai ver como calcular o Net Promote Score usando o DAX, tá bom? Então, obrigadão, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, até mais.